sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Espero que sim. Chegamos a mais um final de semana e eu quero te convidar hoje a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 14, e nós vamos ler o versículo 20, 21, 23 e 24. Vamos lá? Está escrito assim na palavra do Senhor. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem o meu mandamento e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. 23. Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Aquele que ama o Senhor será também amado pelo Pai. É o que Jesus Cristo declara na sua palavra. Sentir-se amado, isso nos faz bem, isso nos dá segurança. Como é bom receber o carinho dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas que têm importância e peso de valor no nosso coração. Agora, quando sentimos o amor de Deus, é ainda mais encorajador, mais transformador, mais impactante. Quando sentimos que somos amados por Deus, nós esquecemos toda rejeição, toda dor, todo abandono, toda vergonha e a opressão que o mundo externo às vezes traz sobre nós, os títulos que às vezes nos são colocados, impostos pela sociedade, e às vezes nós não entramos e não nos encaixamos nesses padrões. Quando nós encontramos o amor de Deus, nós esquecemos todas essas coisas e nos lançamos num lugar aonde verdadeiramente a alegria, a paz, a plenitude, o contentamento de Deus, ele aquece a nossa alma, o nosso espírito, os nossos pensamentos, o nosso ser. O apóstolo João, quando escreveu essa epístola, ele deixou-nos registrado a importância da divindade de Cristo e a importância do poder do amor do Senhor sobre nós, os cristãos. Os cristãos daquela época passavam por muitas dificuldades, por muitas perseguições, por muitas aflições, por muitos medos e ameaças. E eles precisavam ser confortados no amor de Cristo e encorajados a amar o Senhor mais do que desenvolver o medo das perseguições e das afrontas que eles estavam vivendo. E assim também é na nossa vida hoje. Se nós pararmos para olhar a nossa realidade, os confrontos que vivemos, a estrutura do mundo que nos diz e nos quer conduzir por um caminho a ter, fazer e viver de forma que agrada a eles, nós vamos nos sentir fora da casinha, nós vamos nos sentir diminuídos, nós vamos nos sentir menosprezados, porque muitas vezes nós não conseguimos alcançar os patamares que são ditados como regras no mundo para você ser uma pessoa bem-sucedida aos olhos do mundo. Uma pessoa que oferece valor do jeito que o mundo traduz, do jeito que o mundo oferece. Às vezes as suas bases de princípios, às vezes as suas próprias crenças, elas são totalmente diferentes daquilo que foi normalizado.
E isso faz com que o medo venha nos perseguir, que a rejeição, o abandono, as críticas, as comparações venham sobre nós. E quando nós encontramos esse amor em Deus e nós somos encorajados pelo amor de Deus, nós também somos confortados, alinhados, preenchidos no amor de Deus, que não nos olha como o mundo olha e não impõe os valores e princípios que o mundo impõe. Porque para o mundo, talvez você já ouviu isso, você vale o que você tem, não é assim? Mas para Deus não, para Jesus não. Você vale o que você é, e o que você é por dentro e não por fora. O que você guarda no seu coração, a intenção do seu coração, os desejos do seu coração, a bondade no seu coração, a mansidão no seu coração, a paz que Deus traz para o seu coração. Então, amar a Jesus é a melhor forma de também ser amado por Ele. Guardar os princípios da palavra, obedecer os princípios da palavra. E esse amor de Deus, ele é cíclico. A nossa obediência à palavra de Deus, ela nos aproxima de Deus. Ela nos aproxima de Jesus, ela nos aproxima do Espírito Santo. Deus, ele nos ama, revelando-se a nós através da sua própria palavra. A palavra de Deus, ela é carta de amor para nós. Para um povo que lutou em outra época, de um povo que perseverou na outra época, de um povo que escolheu amar a Deus em outra época e que hoje serve de exemplo para nós. Talvez não sejamos ricos como Salomão foi, ou sábio aos próprios olhos de Salomão como ele foi, mas nós temos dentro de nós um tesouro que é o Espírito Santo de Deus, a presença do próprio Criador. E isso nos faz ouvir a palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor, tentarmos viver a palavra do Senhor em obediência todos os dias. Então, quando nós obedecemos aos mandamentos de Jesus, nós estamos amando, desejando, mostrando que Ele importa para nós. Ao mesmo tempo, quando guardamos a palavra do Senhor, nós convidamos o próprio Deus, o próprio Espírito Santo a fazer morada em nós, porque foi o que nós lemos. No versículo 23 diz assim: o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Nós seremos morada de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, se nós guardarmos a palavra do Senhor, porque guardar a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor é um convite para que o próprio Deus venha morar dentro de nós. Aquele que me ama é amado do meu Pai, disse Jesus Cristo. Deus, ele já tomou a iniciativa de te amar por Jesus. Agora, talvez, falte a sua parte, a minha parte, de obedecer a palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor, buscar a palavra do Senhor e ter fome e sede da palavra do Senhor, da presença do Senhor, de não só ouvir a palavra do Senhor, mas se esforçar para cumprir aquilo que você aprende na palavra do Senhor. Porque, como eu já disse, a palavra do Senhor é uma carta de homens e mulheres que se esforçaram no seu tempo para viver e permanecer na presença do Senhor, levando a palavra do Senhor todos os dias para a sua vida, para o seu cotidiano, enfrentando as dificuldades do seu tempo, para honrar a Deus e permanecer com Deus morando dentro deles. E assim também deve ser o nosso esforço todos os dias. Não obedeça a Deus apenas de palavra, mas com atos concretos, ações, decisões, escolhas.
Porque quando nós agimos dentro da palavra de Deus, Deus também age na nossa vida. Se você ama a Deus, acalme-se, sinta-se amado por Ele e escolha viver a presença dEle, da vontade dEle, e receba esse amor que Ele te entregou com plenitude e gratidão no seu coração todos os dias. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, te bendizer por mais uma semana que está se encerrando, aonde nós aprendemos a palavra do Senhor de formas diversas, aonde nós ansiamos por colocá-las em prática, aonde nós, Senhor, meu Deus e meu Pai, escolhemos não a nossa vontade, mas a palavra do Senhor durante essa semana, e por isso nós queremos te agradecer, porque a presença do Teu Espírito Santo foi real dentro de nós, nos ajudando a fazer escolhas, nos fazendo sensíveis à Sua voz e obediente às Tuas ordenanças. E por isso nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. Senhor Jesus, nós queremos declarar como eu te amo. A palavra do Senhor nos transforma e nos transporta para mais perto do Senhor. Nós queremos sim, Pai, ter fome e sede da Tua palavra. Nós queremos sim, Espírito Santo de Deus, mergulhar na palavra do Senhor e experimentar ainda mais o Teu amor, a Tua fidelidade, a Tua verdade, o Teu sobrenatural. Faz morada em nós, Senhor, para que nós possamos glorificar o Teu nome todos os dias. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe hoje, nos dê um excelente final de semana na presença dEle e que a palavra dEle seja a bússola, seja o norte, seja o diário, seja o GPS que vai nos levar cada dia mais para perto da presença dEle e para vivermos em obediência a Ele. Amém? Um abraço grande, fica com Deus.